Noel é um jovem de personalidade marcante com um objetivo, tornar-se o Seeker mais forte do mundo. Mas ele acaba preso com a classe de suporte mais fraca imaginável, um falador. A história começa quando o abismo ameaça destruir a cidade natal de Noel. O abismo não é uma floresta comum. Ele se forma quando há mana demais no ar, criando um elo entre o mundo humano e o reino dos demônios conhecido como o Vazio. À medida que o abismo se aprofunda, criaturas mais fortes e perigosas rastejam para fora dele. E esta noite, ele atingiu uma profundidade de 12, suficiente para invocar um monstro mortal chamado o Senhor. O avô de Noel, Brandon, outrora o Seeker mais forte e conhecido como o lendário Overdeath, está se preparando para a batalha. À medida que a ameaça iminente se aproxima, ele agarra sua velha arma, murmurando para si mesmo, surpreso por estar lutando novamente depois de todos esses anos. Ele ordena que Noel fique no abrigo, alegando que a ajuda chegará em breve. Mas Noel sabe melhor, que a ajuda não virá. Brandon está se preparando para enfrentar o Lorde sozinho, e Noel percebe que seu avô planeja lidar com isso ele mesmo. Com sua habitual confiança lendária, Brandon avisa Noel para não duvidar dele. Ele pergunta se Noel esqueceu quem ele é, Overdeath, um nome temido por todos. Ele jura proteger Noel com sua vida, e ao sair, Noel o chama. Então, enquanto Brandon se prepara para a luta, seus pensamentos voltam brevemente para Noel. Ele quer lhe dizer uma última coisa. Homens nunca podem deixar que alguém os despreze, não importa o que enfrentem. Enquanto isso, Noel permanece escondido no abrigo, sua mente acelerada, o terror apertando seu peito enquanto o medo se instala. Eventualmente, incapaz de ficar parado por mais tempo, ele sai e encontra Brandon gravemente ferido. Brandon reflete sobre seu destino, aceitando que até mesmo Overdeath tem seus limites. Ele diz a Noel que este é o caminho dos Seekers. Escolher uma vida de batalha significa viver com a morte constantemente ao seu lado. Apesar de seus ferimentos críticos, Brandon pergunta a Noel se ele ainda quer se tornar um Seeker, sabendo dos riscos que isso envolve. Segurando suas emoções, Noel responde com determinação, dizendo ao avô que seguirá o mesmo caminho. Brandon, embora orgulhoso, insiste que ser um Seeker não é suficiente. Noel deve se tornar o mais forte. Ele pede a Noel que prometa que o superará, até mesmo a ele. Com o coração pesado, Noel jura que se tornará o maior Seeker. Brandon ri suavemente, orgulhoso de seu neto. Ele diz a Noel que o ama, e naquele momento final, Brandon falece, deixando Noel a gritar em agonia. Fazem 2 anos desde aquela noite fatídica, e Noel cumpriu sua promessa de se tornar um Seeker. Sua equipe agora está em batalha contra um enxame de monstros, e Noel, sempre perspicaz, dá ordens de como garantir a vitória. Apesar de fazer parte da classe de suporte mais fraca, chamada de Faladores, Noel usa esse título com orgulho. Depois de derrotar os monstros, a equipe começa a dissecá-los. Noel explica que, enquanto vampiros menores não podem usar magia, a rainha pode gerar hordas rapidamente, cada uma forte o suficiente para dilacerar um boi. Enquanto planejam o próximo movimento, um vampiro avança sobre Noel, mas Tania chega a tempo de salvá-lo. O grupo discute a possibilidade de ir direto para a rainha para parar as gerações infinitas, mas Noel aconselha contra isso. Ele lembra que, como uma equipe de Rank C, eles deveriam focar em diminuir as gerações primeiro, dando-lhes uma melhor chance de vitória. Seus colegas de equipe sabem o quão crucial Noel é, porque seus buffs fazem toda a diferença em seu sucesso, dando-lhe autoridade para tomar as decisões. Apesar de estarem classificados mais baixo, eles estão lidando com esta missão de classe B, graças à orientação e habilidades de Noel. Noel tira um momento para refletir sobre seu papel. Como um comunicador, seu trabalho é apoiar sua equipe, fortalecendo-os para melhorar suas habilidades de combate. Mas sua própria força e habilidade de batalha não são motivo de orgulho. Ele depende completamente de seus companheiros para lutar enquanto ele aumenta o poder deles à margem. É por isso que os Stalkers são frequentemente ridicularizados, descartados como a classe mais fraca. De repente, a rainha vampira ataca das sombras, liberando um gás venenoso mortal que se espalha instantaneamente, lançando a equipe no caos. Lloyd e Walter percebem imediatamente que precisam salvar Noel primeiro. Eles sabem que sem os buffs dele, estão condenados. Tanya então se apressa para ajudar, mas em meio à confusão, ela é atingida pela rainha. E agora, com Noel incapacitado, Lloyd e Walter estão lutando para reagir. Eles estão dolorosamente conscientes de que sem seu apoio, eles não podem vencer esta luta. A equipe, desesperada e à beira do pânico, implora a Noel para lhes dar ordens, lembrando-o de que ele é o falante. A raiva cresce em Noel enquanto ele reage, dizendo-lhes para não subestimá-lo. Em um movimento rápido, ele puxa sua arma, pronto para mostrar o que um Talker pode fazer. Ele ativa sua habilidade de estrategista, aumentando as capacidades de todo o grupo em 25% apenas dando comandos. Noel então chama seus colegas de equipe sem cérebro, dizendo-lhes para desviar de um ataque iminente. Em seguida, usa sua voz de batalha, aumentando instantaneamente a taxa de recuperação de sua estamina e mana. Noel ordena que Tanya lance uma barreira ao redor dos 2 guerreiros, preparando-os para obliterar a besta. Mas as coisas rapidamente saem do controle quando mais monstros aparecem. Quando Tanya começa a entrar em pânico, Noel usa sua habilidade de apoio aos colegas para acalmá-la, estabilizando sua mente frenética. Com a cabeça fria, ele ajusta um cronômetro para 74 segundos e declara que cuidará dos pequenos enquanto os outros se concentram no corpo principal. Noel continua a dar ordens, guiando cada movimento com precisão cirúrgica, dizendo-lhes para preparar seu ataque mais forte. Depois de atordoar todos os inimigos menores, Noel saca sua pistola mágica, a única arma antibesta em que um falador como ele pode confiar. Ele dispara uma bala de gelo, congelando os demônios no lugar, mas um deles se liberta. Agora Noel está com sua última bala e apenas 43 segundos restantes no relógio.
Ele calcula friamente que a besta restante o alcançará em 23 segundos, dando-lhe tempo suficiente para instruir a equipe a atingir o corpo principal. Ele dá o comando a tempo, bem antes de a besta atacar, e seus colegas finalmente desferem seu ataque, acertando o golpe final. Tanya está chocada que eles conseguiram fazer isso, horrorizada quando pensa que Noel foi atingido, mas Noel, sempre o estrategista, tinha tudo planejado. Seu timing foi impecável. Ele desviou do ataque apenas o suficiente, enquanto levava em conta que as crias perderiam seu poder assim que a rainha fosse derrotada. A batalha termina exatamente como ele previu, com a missão concluída em 74 segundos cravados. Impressionados, mas rindo, seus colegas o provocam por ter arriscado demais com seu timing arriscado. A mente de Noel divaga para uma memória de seu avô. Quando criança, Noel ficava frustrado por ser um conversador, desejando poder ser um guerreiro como seu avô. Mas seu avô, sempre tranquilizando, prometeu-lhe que seu talento eventualmente se destacaria e que ele ajudaria Noel a se tornar o mais forte dos buscadores, independentemente da sua classe. No presente, Noel silenciosamente reafirma seu objetivo, superar seu lendário avô, mesmo sendo um falador, o papel que muitos consideram o mais fraco. Ele começa a explicar como Ytrai, a capital do Império Veldan, prospera na sinergia da magia e da tecnologia, ambas derivadas da pesquisa sobre as bestas que eles combatem. A cidade depende dos buscadores para protegê-la do abismo, e por isso, eles são reverenciados como heróis. Mais tarde, durante uma refeição com sua equipe, Noel reflete sobre como, com apenas 15 anos, ele começou a procurar companheiros em Ytrai, sabendo que, como um falador, não poderia lutar sozinho. Walter, radiante de orgulho pela recompensa de 5 milhões de fios, fala sobre o progresso constante deles, enquanto Tanya e Lloyd discutem a possibilidade de almejar ainda mais alto. Noel, por sua vez, pondera silenciosamente que sua equipe realmente poderia usar um batedor. Mas por agora, ele está focado em ganhar mais experiência com sua equipe atual. A conversa muda de rumo quando um Walter levemente embriagado pergunta a Noel se ele está chateado com a recompensa. Provocando, Walter sugere que Noel se importa demais com dinheiro, dizendo que um Seeker deve ter um grande coração e não se deixar levar pela ganância. As palavras de Walter despertam outra memória em Noel. Seu avô uma vez lhe deu um conselho difícil, mas essencial. Ele disse a Noel que os buscadores devem priorizar o dinheiro, não por ganância, mas para comprar o melhor equipamento e suprimentos necessários para sobreviver. Ser chamado de ganancioso ou mau não era um insulto, mas sim uma marca de sucesso. Seu avô, conhecido como Overdeath, tinha ensinado a Noel uma lição crucial. Nunca deixe os outros olharem para você de cima, não importa o que digam. Voltando ao presente, Noel afirma que não se incomoda, mas Walter continua provocando-o. Isso incendeia uma discussão acalorada, com Noel cutucando Walter por sempre usar sua idade como um emblema de autoridade. Afinal, para um buscador, o que conta é a habilidade. Então, Noel zomba de Walter por usar sua idade para mandar nos outros. Walter então responde furiosamente, acusando Noel de se esquivar das lutas enquanto os outros enfrentam o perigo. Ele o lembra que arrisca o próprio pescoço para proteger a equipe, mas Noel continua provocando-o. As coisas esquentam quando Walter ameaça acabar com a vida de Noel, e Noel, sempre calmo, o desafia a tentar. Nesse momento, Lloyd intervém para acalmar a situação, lembrando-os de que estão todos do mesmo lado. Ele sugere que dividam a recompensa e encerrem a noite, conseguindo acalmar os ânimos. Uma vez que a missão termina, a equipe fica com apenas 250 mil cada um após pagar o clã. Tanya não fica muito satisfeita com o pagamento, achando que é uma mixaria pelo trabalho que fizeram. Lloyd tenta acalmá-la, dizendo que missões difíceis como essa não aparecem com frequência, e que ganharão mais na próxima. Mas Noel intervém, apontando que, ao contrário dos clãs oficiais, eles não recebem missões diretamente do país, o que reduz suas chances de fluxo de caixa. Ele lembra que buscadores independentes como eles não têm essas oportunidades com frequência, e é muito mais difícil sem o apoio de um clã. Lloyd então atualiza a equipe sobre suas economias totais, que somam um pouco mais de 12 milhões e 800 mil. Sem pensar duas vezes, Noel intervém e propõe usar esse dinheiro para formar o próprio clã. Mas Lloyd, sempre cauteloso, avisa Noel que começar um clã significa desembolsar 20 milhões para o país, muito mais do que eles têm. Mas Noel, cheio de confiança, diz que está pronto para adicionar os restantes 7 milhões e 200 mil do seu próprio estoque. A determinação dele é quase enlouquecedora. Ele está convencido de que começar um clã finalmente os tirará desses trabalhos de baixo nível e deixará eles crescerem de verdade, mesmo com Lloyd falando constantemente sobre o custo insano de alugar uma base na capital. Mas Noel diz que já encontrou um lugar barato. Lloyd ainda não terminou com tudo. Ele tem sérias dúvidas sobre se eles conseguem administrar um clã, apontando que são apenas uma equipe jovem e inexperiente de classificação C. Ele tem certeza de que eles não estão prontos para esse tipo de responsabilidade, mas Noel não aceita isso. Ele devolve a pergunta para Lloyd perguntando quando exatamente ele acha que eles estarão prontos. Se não agirem agora, ficarão presos como buscadores de Rank C para sempre. Noel argumenta que a única maneira de ganhar a experiência necessária é realmente gerenciando o clã, e não ficando parados esperando o momento certo. Lloyd ainda está preocupado, dizendo que sem a confiança do país nunca conseguirão os trabalhos que pagam bem o suficiente para conseguirem se manter. Noel responde, explicando que sua juventude, suas aparências e sua força são exatamente o que o país quer. O governo está ávido por mais Seekers e os bem-sucedidos não são apenas mercenários, eles são ídolos e heróis. Noel não terminou e aponta que suas habilidades e imagem podem ajudá-los a conseguir patrocínios de empresas, proporcionando-lhes dinheiro extra e recursos.
Walter ainda está chocado com a conversa, não consegue entender a ideia de que ser bonito poderia realmente proporcionar um tratamento melhor por parte do país. Mas Noel permanece confiante. Ele até provoca Walter, dizendo que, apesar de seus defeitos, até ele tem a aparência indicada para melhorar a imagem do clã. Walter, inicialmente cético, aos poucos começa a concordar com o ponto de Noel. Cansado de se virar com empregos de segunda mão, ele concorda com o plano de formar um clã, admitindo que status, fama e dinheiro são bastante tentadores. Ele até faz uma piada grosseira sobre usar seu novo status para atrair mulheres, o que lhe rende uma bronca severa de Tanya. Com Walter agora a bordo, Noel se volta para Lloyd, esperando sua opinião como líder deles. Então Noel lança uma bomba. Se eles não concordarem em formar o clã, ele está pronto para sair do grupo e levar sua parte das economias. A sala fica em silêncio enquanto Noel os lembra de seu sonho, de se tornar o maior Seeker, superando até seu lendário avô, o segundo Conde. Lloyd, pego de surpresa pela determinação de Noel, percebe que Noel não vai desistir disso. Depois de um momento de reflexão, ele concorda, reconhecendo que eles terão que enfrentar essa decisão mais cedo ou mais tarde. Tanya, ainda sem acreditar, questiona a decisão de Lloyd, mas ele calmamente a tranquiliza, dizendo que esse sempre foi o caminho que estavam seguindo. Lloyd sugere que adiem mais discussões até terem descansado e se recuperado do longo dia e do álcool. O grupo concorda em se reunir novamente em 2 dias para finalizar seus planos. Enquanto todos vão embora, Tanya hesita, aparentemente querendo dizer algo a Noel, mas tudo o que ela acaba dizendo é um adeus silencioso. No dia seguinte, Walter corre até Noel em pânico, alegando que Lloyd e Tanya os traíram, deixando-os abalados e inseguros sobre o que fazer a seguir. Depois de ler a carta, Noel rapidamente junta as peças. Acontece que Lloyd investiu todo o seu dinheiro em maus investimentos há alguns anos, e agora está afundado em dívidas. Então, para sair dessa situação, ele desviou os fundos da festa e fugiu da cidade antes que alguém percebesse. Noel acha tudo ridiculamente engraçado, porque Lloyd, o cara que sempre agiu de forma tão nobre e cavalheiresca, fez a jogada mais traiçoeira possível. Mas chega de risadas, Noel vai direto ao ponto e pergunta a Walter quando e onde ele encontrou a carta. Walter explica que ouviu falar de um ótimo emprego na noite passada, então foi ao quarto de Lloyd logo de manhã para compartilhar a notícia. Mas quando chegou lá, Lloyd já tinha partido. Foi quando o estalajadeiro entregou a carta. Segundo o estalajadeiro, Lloyd e Tanya saíram da pousada por volta das 8 horas da noite anterior, pouco antes dos portões da cidade serem fechados. Em circunstâncias normais, nem Noel nem Walter teriam sabido disso até mais tarde no dia, o que significa que Lloyd estava tentando ganhar o máximo de tempo possível antes que alguém percebesse que ele havia partido. Agora são 9h30 da manhã, então, embora eles tenham descoberto mais cedo do que Lloyd provavelmente esperava, já se passaram mais de meio-dia. Lloyd e Tanya devem ter colocado uma distância considerável entre eles e a capital até agora. Ainda assim, os portões da cidade devem ter registros mostrando para onde eles foram e como provavelmente saíram a pé, Noel e Walter poderiam alcançá-los se pegarem cavalos. Walter está ansioso para ir, mas Noel lembra de que isso não é apenas uma simples perseguição para recuperar o dinheiro deles. Aqueles dois escolheram abandonar o grupo, e isso é uma traição completa. Então, no pior cenário, se eles os alcançarem e confrontarem, isso pode terminar em uma luta até a morte. E mesmo que consigam derrotar Lloyd e Tanya, o dinheiro já se foi. Mas Noel não vai deixá-los escapar sem pagar pelo que fizeram. E eles vão sofrer de uma forma ou de outra. Depois de se vestir, Noel leva Walter ao bar local. Walter, tão confuso como sempre, não entende por que eles estão ali, mas Noel sabe que é inútil explicar qualquer coisa a Walter, pois ele provavelmente não entenderia de qualquer forma, então apenas diz para ele seguir sua liderança. Assim que entram, Noel imediatamente chama a atenção de toda a taverna. Ele então anuncia que 2 membros do seu grupo roubaram seu dinheiro e fugiram da capital, oferecendo uma recompensa de 2 milhões de fios a quem conseguir trazê-los de volta vivos. Walter começa a entrar em pânico, perguntando por que Noel anunciaria sua situação tão publicamente. Mas Noel, calmo como sempre, explica que há uma pessoa específica que ele está tentando chamar a atenção, então anunciar para toda a taverna é apenas uma maneira de economizar tempo. O primeiro grupo a aceitar a missão é o grupo Lightning Bite, então Noel dá ao líder deles todos os detalhes que ele tem sobre a fuga de Lloyd e Tanya. Logo, vários outros grupos aceitam a oferta também, mas Noel ainda não encontrou a pessoa que está procurando. Então, um homem de aparência suspeita se aproxima de Noel sobre o trabalho e, imediatamente, Noel percebe que esse cara tem algumas informações úteis, e é exatamente o tipo de pessoa que ele estava esperando. Eles saem para conversar, e o homem explica que viu um casal saindo da cidade ontem, que corresponde perfeitamente às descrições de Lloyd e Tanya. Ele afirma saber exatamente para onde eles estão indo, mas o problema é que o grupo dele não é forte o suficiente para enfrentá-los sozinho. Sentindo uma oportunidade, Noel oferece a ele 1 milhão de fios em troca de sua ajuda, metade da recompensa. O homem tenta argumentar por todos os 2 milhões, mas Noel já o leu como um livro aberto. Ele sabe que o cara está falido demais para recusar 1 milhão de fios. Então o homem acaba cedendo e concorda com o acordo. Com tudo resolvido, Noel diz ao homem para preparar seu grupo e encontrá-lo no portão sul. Ele também instrui Walter a esperá-lo lá, pois Noel tem algo que precisa resolver primeiro. Pouco tempo depois, Noel termina seus preparativos e vai até o portão principal para se encontrar com todos. Walter está claramente inquieto, então ele o puxa de lado para perguntar algo que tem o incomodado. Ele quer saber se Noel está realmente disposto a lutar contra Lloyd e Tanya. Mas Noel, sem hesitação, diz que não tem problema em matá-los, sem piedade e sem hesitar.
Walter não consegue acreditar em quão frio Noel é depois de tudo que passaram juntos como parceiros. Mas Noel revela que desde o primeiro dia em que se conheceram, ele já tinha elaborado planos de contingência para derrubá-los se eles alguma vez o traíssem. Na verdade, ele até tem um plano para Walter. Noel nunca realmente confiou em nenhum deles, e ele diz a Walter que ser menos confiante pode lhe fazer bem no futuro. Mais tarde naquele dia, em uma vila remota, Lloyd e Tanya estão caminhando, e Lloyd assegura a ela que eles devem estar seguros por enquanto. Então ele está confiante de que podem descansar tranquilos esta noite. Em sua mente, não há como Noel ser mesquinho o suficiente para persegui-los, especialmente porque o dinheiro já se foi. Mas Lloyd subestima seriamente o quão mesquinho Noel pode ser. E do nada, Noel aparece atrás deles, acompanhado por um esquadrão completo de caçadores de recompensas prontos para capturá-los. Lloyd, em pânico, alcança sua espada, mas antes que ele possa se mover, Noel usa sua habilidade para congelá-lo e a Tanya no lugar. Ambos ficam ali parados, atordoados e completamente incapazes de se mover. E com Lloyd preso e sem ter para onde correr, Walter avança furiosamente, gritando com Lloyd por traí-los. Ele está pronto para socar Lloyd bem no rosto, mas Noel o impede porque há algo que ele quer perguntar primeiro. Noel sabe que Lloyd já gastou todas as economias do grupo, mas ele imagina que o dinheiro da caçada ao vampiro ainda deve estar por aí. Mas Lloyd nega de forma apreensiva, alegando que também usou esse dinheiro. Então Noel, sem se impressionar, pergunta se Lloyd gastou em outro dos seus investimentos fracassados. Mas Lloyd admite docilmente que usou o dinheiro para pagar mais de suas dívidas. A maneira como Lloyd gagueja e se mexe sob pressão dá a Noel toda a confirmação de que precisa. Está claro como água agora. Lloyd não é apenas um mau investidor. Ele é um viciado em jogos completo. É provável que tenha jogado tanto que está enterrado em cobradores de dívidas. Mas ainda assim, Noel quer ouvir isso diretamente da boca de Lloyd. Então, antes que Lloyd possa começar outra desculpa, Walter interrompe, gritando com ele por desperdiçar todo o dinheiro que trabalharam tanto para economizar. Lloyd, abandonando o ato inocente, grita de volta, afirmando que ele é a verdadeira vítima aqui. Ele não queria mexer nos fundos da festa, mas jogar era muito divertido para resistir, e além disso, é culpa deles por jogarem toda a responsabilidade de liderança sobre ele. Chega pra Noel, ele já teve o bastante das desculpas patéticas de Lloyd. Sem hesitar, Noel chuta Lloyd bem no rosto, derrubando-o no chão, e começa a pisoteá-lo repetidamente. A audácia de Lloyd em tentar transferir a culpa o enfurece, porque foi Lloyd quem implorou para ser líder. Tudo para poder canalizar dinheiro para seu vício em jogo. Logo, Lloyd está ensanguentado, implorando por perdão. Mas Noel nem sequer reconhece o conceito. Ele está mais do que disposto a pisar em Lloyd 1000 vezes, se for isso que for preciso para se sentir satisfeito. Nesse momento, Tanya fala desesperadamente e implora a Noel para poupar Lloyd. Noel faz uma pausa, mas apenas para oferecer um acordo perverso. Ele poupará Lloyd se Tanya estiver disposta a apanhar no lugar dele. Noel, sempre o punidor imparcial, diz que não tem problema em pisá-la na lama, se é isso que ela realmente quer. Então, usando seu poder, ele a obriga a confessar seu envolvimento. Sob a influência da habilidade de Noel, Tanya é forçada a dizer a verdade sem filtros. Ela admite que apostou o dinheiro do grupo junto com Lloyd e, surpreendentemente, é ainda mais viciada do que ele. Ela até começa a culpar Lloyd por perder com tanta frequência, dizendo que se tivesse apostado mais, não estariam nessa confusão porque ela é melhor do que ele nisso. A habilidade de Noel força o alvo a revelar a verdade absoluta, por mais feia que seja, por um breve período. Então, quando Tanya volta a si, fica furiosa e acusa Noel de usar controle mental nela, gritando que é contra a lei imperial. Noel concorda sem se abalar com ela, é ilegal usar controle mental para razões pessoais, mas ele friamente a lembra de que ela é a criminosa aqui, e o que ele está fazendo não é controle mental para ganho pessoal. É um interrogatório e é perfeitamente legal nesta situação. Agora que Noel terminou de lidar com os traidores, o homem que o ajudou a capturar Lloyd e Tanya exige seu pagamento. Noel concorda, mas pede para ele esperar 1 minuto, mas o homem claramente não é do tipo paciente, então ele agarra Noel e o acusa de tentar enganá-los com seu dinheiro. Mas Noel calmamente arrasta o homem para o chão e garante que ele será pago pelo seu trabalho. Então seria sábio calar-se e esperar. Mas o homem ainda está irritado e saca uma faca, prestes a atacar Noel. Mas esse é o pior erro que poderia ter cometido, pois Noel, que não tolera ameaças, imediatamente nocauteia o homem com um soco bem colocado no peito. Noel aprendeu essa técnica com seu avô da maneira difícil, estando do lado receptor dela. É um golpe preciso na área logo acima do coração, paralisando temporariamente os músculos do coração e fazendo até lutadores experientes desmaiarem se feito corretamente. O avô de Noel certificou-se de que ele dominasse a técnica porque, como um conversador, Noel não tem a capacidade de se fortalecer. Assim, esse movimento lhe dá pelo menos uma ferramenta ofensiva sólida. Então, enquanto os colegas do homem arrastam seu corpo inconsciente para fora do caminho, uma carruagem elegante chega bem a tempo. O homem que sai de lá é ninguém menos que Finóquio Barzini, um infame traficante de escravos com um gosto pelo dramático, e surpreendentemente, amigo de Noel. Ele é o líder da família Barzini, e embora bastante excêntrico e flamboyant, é uma das poucas pessoas que Noel conhece que pode realizar o trabalho. Noel o cumprimenta calorosamente. Afinal, Finóquio é a chave para seu plano. E se ainda não estava claro, Noel pretende vender Lloyd e Tanya como escravos para recuperar o dinheiro que roubaram dele. Tanya protesta horrorizada, mas Noel rapidamente a lembra da alternativa. Ele poderia facilmente entregá-la à polícia.
E nessa cidade, tempo de prisão significa ser enviado para as minas, um destino muito pior do que a escravidão. As minas são brutais, e com uma taxa de sobrevivência de apenas 2% após 10 anos de trabalho árduo, as chances de Tanya sair viva são praticamente inexistentes. Por outro lado, tornar-se um escravo oferece uma chance muito melhor de sobrevivência, e talvez, só talvez, eles tenham sorte e acabem com um senhor bondoso. Com isso resolvido, Noel pede a Finóquio para avaliar Lloyd e Tanya para venda. Após uma rápida avaliação, Finóquio oferece 6 milhões. Noel, sem se impressionar, diz que isso não é nem de perto o suficiente, mas Finóquio se desculpa, explicando que é um momento ruim, ele não pode oferecer mais. A Igreja da Santa Cruz está prestes a impor um decreto que todos devem fazer um voto de pobreza, e se Finóquio oferecesse uma quantia alta por Lloyd e Tanya, isso chamaria muita atenção, e isso é algo que ele prefere evitar. Noel, surpreso pela influência da Igreja sobre uma família tão poderosa como os Barzinos, desconsidera e diz que aceitará os 11 milhões. Leva um segundo para Finóquio processar a contraproposta, mas quando ele entende, explode, acusando Noel de tentar enganá-lo em 5 milhões a mais. Irritado com os gritos constantes, Noel casualmente aumenta o preço repetidamente, até que eventualmente está pedindo 15 milhões, bem acima da oferta original de 6 milhões de Finóquio. Finóquio, visivelmente frustrado, está prestes a perder a paciência, mas Noel se aproxima com um negócio astuto. Se Finóquio comprar os dois por 15 milhões, Noel promete contar a todos que Finóquio pagou 30 milhões em vez disso. O decreto da igreja só restringe compras superfaturadas. Mas se Finóquio espalhar que Lloyd e Tanya valem cada centavo, as pessoas vão se aglomerar para comprá-los simplesmente por causa de seu valor inflacionado. Então, se ele jogar direito, Finóquio poderia facilmente revendê-los por até 90 milhões. Impressionado com a astúcia de Noel, Finóquio até lhe oferece um papel de liderança em sua família. Mas Noel, como era de se esperar, recusa. Então Finóquio entende e concorda com o acordo. Mas antes de fechá-lo, ele se dirige ao sujeito maltrapilho em seu grupo, emitindo um aviso frio. Se eles mencionarem uma palavra sobre isso, enfrentarão mortes dolorosas. Com isso dito, Finóquio entrega a Noel um adiantamento pelos dois escravos e começa a levar Lloyd e Tanya embora. Tanya então implora desesperadamente a Noel para não prosseguir com isso, mas mais uma vez, ela é confrontada com a fria realidade de que perdão não faz parte do seu vocabulário. Ela entrou em pânico. Ele se volta para Walter sabendo muito bem que ele tem um interesse por ela, então ela espera que ele intervenha e a salve. Mas Walter, apesar do pedido, recusa. Tanya então solta furiosamente uma enxurrada de insultos, atacando-o com todas as palavras desagradáveis que pode imaginar. E acredite, são muitas e muito desagradáveis. E isso torna a expressão no rosto de Walter impagável, porque ele nunca imaginou que a garota que ele gostava pudesse ser tão cruel. Com o acordo finalizado, Noel entrega o prometido 1 milhão de fios ao Homem Sombrio e se vira para sair com Walter. Mas assim que ele se afasta, o homem grita, chamando Noel de diabo. Mas Noel, longe de se sentir insultado, usa o título com orgulho. Na verdade, ele considera isso um emblema de honra, e promete usá-lo a seu favor em sua busca para se tornar o mais forte do mundo. Depois de toda essa merda, Walter fica ali parado, questionando suas escolhas de vida, seriamente considerando desistir do trabalho de buscador. Mas Noel então diz a Walter que não foi culpa dele. Neste trabalho, você vai encontrar muitas pessoas, e a maioria vai te apunhalar pelas costas. Walter pode não ser o mais esperto, talvez até um pouco burro, mas Noel sabe que ele tem um dom para lutar. Ele quer que Walter continue por perto, lutando ao seu lado e ajude a reconstruir o grupo deles. Mas Walter simplesmente não consegue, porque depois do que aconteceu, ele não se vê mais vivendo a vida de Seeker. Então Noel entende e respeita sua escolha. Então, quando Walter sai da cidade, Noel deseja-lhe boa sorte e se despede. Mas quanto a Noel, ele nunca desistirá. Claro, seu grupo se dissolveu, e isso dói, mas isso não vai impedi-lo de se tornar o mais forte. Então, enquanto ele anda, ele avista algumas escamas de serpente e pensa que cobras trocam de pele velha para se tornarem mais fortes. Então é exatamente isso que ele vai fazer. É hora de deixar o passado para trás, reconstruir o Blue Beyond do zero e torná-lo mais forte do que nunca. A cena muda para uma garota avistando um anúncio de recrutamento postado por Noel, e ela pensa para si mesma, finalmente eu o encontrei. Mais tarde, em uma taverna, pegamos Wolf falando para Noel que não há como ele recrutar alguém que vale a pena com aquele anúncio triste. Noel já está farto e diz para ele parar de incomodá-lo, mas Wolf simplesmente não cala a boca. Ele diz que todos bons o suficiente para entrar em um grupo já estão em um clã ou outro grupo. Noel, mantendo a calma, diz novamente para ele ir embora, já que não é da conta dele. Mas Wolf, sempre o idiota insistente, tenta ser amigável, dizendo que faladores como Noel não podem lutar sozinhos, então ele deveria apenas entrar para o grupo dele. Noel, sem perder o ritmo, explica que o grupo de Wolf, Lightning Bite, é composto pelo próprio Wolf, o grande espadachim, junto com a arqueira Elfa, Licia e alguns outros membros habilidosos. Eles são considerados estrelas em ascensão, mesmo entre as equipes de nível C. Wolf continua falando, dizendo que Noel ganharia muito mais dinheiro juntando-se a eles do que perdendo tempo tentando formar uma nova equipe. Mas a paciência de Noel está se esgotando. Os próprios membros do grupo de Wolf intervêm, dizendo para ele parar, porque está claramente incomodando Noel. Licia então o provoca, dizendo que ele não tem nenhum jeito, e é por isso que a vendedora de flores que ele convidou para sair o rejeitou. O rosto de Wolf fica vermelho de vergonha, porque seus detalhes privados estão expostos, mas antes que ele possa reagir, Noel o atinge com uma proposta. Ele se juntará ao grupo, mas com uma condição. Lobo, achando que não é grande coisa, concorda, mas Noel solta a bomba. Ele quer ser o líder.
Os membros do grupo de Wolf apoiam totalmente, dizendo que Noel é muito mais inteligente do que Wolf. Wolf, atônito, concorda, mas insiste que como fundador do grupo, ele não vai ceder sua posição de líder. Justamente então, a garota de antes aparece de surpresa, pegando todos desprevenidos. Wolf fica impressionado por essa garota ter conseguido passar despercebida por Alicia, sua suposta rastreadora especialista. A garota então se apresenta como Alma, dizendo que está ali porque viu o cartaz de recrutamento de Noel. Eles se sentam para conversar e Noel, direto como sempre, começa perguntando quantos anos ela tem, explicando que crianças não podem ser caçadoras. Alma diz calmamente que tem 21 anos, o que, ao que parece, a torna 5 anos mais velha que Noel. O grupo de Wolf, curioso como sempre, começa a fazer perguntas aleatórias, e Alma responde a cada uma delas sem hesitação, com uma expressão séria o tempo todo. Noel então pergunta a Alma sobre sua classe e patente, e ela responde casualmente que é uma batedora e sua patente é C. Noel pensa consigo mesmo: isso não é nada mal? Batedores e arqueiros habilidosos são um grande trunfo nos abismos. Ele faz uma última pergunta, perguntando por que ela quer se tornar uma buscadora. Alma o surpreende dizendo que não tem interesse real em ser uma Seeker. Ela está aqui apenas por ele, o neto de Overdeath. Noel fica surpreso, imaginando como ela sabe sobre seu avô. Alma então revela que seu avô uma vez lutou contra o dele, e nessa batalha o avô dela perdeu a mão direita. Noel imediatamente se pergunta se ela está aqui por vingança, mas Alma dá de ombros, dizendo que vingança é apenas uma perda de tempo inútil. Ela está apenas interessada em ver que tipo de buscador o neto de Overdeath se tornou. Noel ainda está processando tudo isso, diz a ela que seu avô já está morto e oferece um pedido de desculpas relutante em nome dele. Alma revela que o próprio avô dela faleceu no mês passado também, então ela diz que não há necessidade de desculpas. Então Noel, agora curioso, pergunta o nome do avô dela e Alma lança a bomba. É Alcor Judicalle. A taverna inteira congela. O nome por si só envia ondas de choque, porque Alcor Judicalle não é ninguém menos que o fundador da infame Sociedade de Assassinos, uma organização sombria disposta a matar qualquer um pelo preço certo. Um dos buscadores na taverna, um cara chamado Logan, fica irritado, achando que Alma está inventando coisas. Wolf tenta acalmá-lo, dizendo que não é da conta dele, mas Logan se recusa a deixar passar. Ele explica que as tavernas têm uma regra não dita, apenas buscadores de um certo prestígio são permitidos. Alma, mantendo a calma, admite que não sabia disso. Então Logan, percebendo sua inexperiência, zomba e a chama de novata total. Ele então continua a informar que é costume os frequentadores regulares baterem em quem quebra essa regra não escrita. Antes que Logan possa terminar, Alma o interrompe, virando-se para Noel e perguntando o que determina o prestígio de um aventureiro. Noel explica que, embora classe e rank sejam pontos de partida, no final tudo se resume à força. Alma, sem perder tempo, percebe que só precisa derrubar esse gorila, o que deixa Logan ainda mais irritado. Mas não adianta. Alma o derrota rapidamente com um golpe e um chute, deixando toda a taverna em choque. Noel, impressionado com suas habilidades, a contrata na hora. À medida que a tensão diminui, o estômago de Alma ronca alto, e ela simplesmente declara que está com fome. A cena então muda para Alma mastigando um pão frito com Noel, pensando para si mesma: isto é tão bom. Noel diz a ela que não é nada especial, mas então percebe que ela cresceu nas montanhas, então para ela é algo incrível. É nesse momento que Noel percebe, ela é realmente a neta de Alcor. Alma, percebendo a reação dele, pergunta se ele não tinha acreditado nela até agora. Noel admite que era natural ser cético, já que ela fez uma declaração tão ousada ao aparecer do nada. Mas Alma disse que acreditou que ele era o neto do Overdeath no momento em que o viu. Ela explica que são os olhos dele. Eles dizem a ela que ele é o tipo de pessoa disposta a fazer qualquer coisa para vencer. Ela então se lembra de como seu avô a avisou para nunca, sob nenhuma circunstância, lutar contra Overdeath. Ele disse que Overdeath era imprevisível e ninguém teria chance em uma luta direta, e os olhos de Noel a lembraram desse aviso. Noel então pergunta curiosamente se ela estava treinando para ser uma assassina nas montanhas, e Alma confirma e diz que já atendeu aos requisitos para se tornar uma, embora ainda não tenha se classificado oficialmente. Então Noel, intrigado, pergunta por que ela não se juntou à Sociedade dos Assassinos. Alma explica que tentou e que eles a testaram fazendo-a lutar contra um assassino fraco, que ela venceu facilmente. Ela estava prestes a matar o cara seguindo a velha regra dos assassinos de que os fortes sobrevivem e os fracos devem morrer, mas o hábito da luta a impediu. Então, quando ela perguntou pela identidade real dele, ele revelou-se ser Simon Gregory, atual líder da sociedade. Foi então que Alma descobriu que a sociedade tinha mudado suas regras. Eles não matavam mais pessoas por capricho, então Simon disse-lhe diretamente que ela não se encaixava na nova sociedade e a expulsou. Alma então afirma que eles não precisam mais de assassinos treinados à moda antiga e informa Noel que em breve a coroa tomará a sociedade sob sua proteção. Noel, juntando as peças, percebe que a sociedade está prestes a se afiliar ao governo. Há uma cena com a cabeça, acrescentando que eles estão mudando o foco de assassinatos por contrato para espionagem porque o novo líder acredita que essa é a única maneira de sobreviverem. Noel, percebendo quão valiosa é essa informação, nervosamente espera que ele não seja morto só por saber disso. Alma de repente se lembra de que a informação deveria ser ultra secreta e o tranquiliza, rindo e dizendo que o protegerá como uma irmã mais velha. Mas Noel, ainda irritado, diz a ela que não gosta quando ela desempenha o papel de irmã mais velha. A cena então muda para o dia seguinte com Noel e Alma caminhando pela floresta.
Noel pergunta a Alma o quanto ela sabe sobre os Talkers, então Alma diz que sabe que eles são fracos sozinhos, mas têm habilidades de apoio poderosas, e seu trabalho é usá-las para ajudar seu grupo. Noel acena com a cabeça, concordando, mas acrescenta que não é tão fácil quanto parece. Um buff errado e o grupo inteiro pode ser exterminado. Ele explica que os Talkers têm que avaliar cuidadosamente o campo de batalha antes de lançar qualquer coisa, e é trabalho deles dar as ordens certas para tirar o máximo dos seus companheiros. Ele enfatiza que o verdadeiro papel de um falador é controlar o campo de batalha, mas aqui está o problema: eles não podem se fortalecer, tornando-os uma classe que não consegue sobreviver ou lutar sozinha. Alma, confiante em suas habilidades, diz a ele que tem certeza de que ele consegue se virar sozinho, e Noel, com um meio sorriso, admite que já estaria morto há muito tempo se não fosse esse o caso. Ao pararem junto a um rio, Noel pede a Alma que capture um monstro para ele. Ele explica que monstros são apenas flora e fauna que mutaram devido ao abismo, e caçá-los faz parte do trabalho de todo buscador. Para hoje, ele quer que ela casse um coelho assassino. Ele mostra-lhe uma foto da criatura, e a Alma, divertida, acha que parece adorável. Mas Noel rapidamente a adverte para não se deixar enganar. Essas coisas são tão ferozes quanto são fofas. Ele então diz que essa caça servirá como um experimento, e ele planeja fortalecê-la enquanto ela pega o monstro. Alma, sempre confiante, diz que não precisa de buffs porque pode lidar com o coelho sozinha. Mas Noel diz a ela que isso não vai funcionar. Ele explica que leva tempo para o corpo de uma pessoa se ajustar aos buffs que um Talker fornece. Para provar seu ponto, ele pergunta se ela tem a habilidade Acel. Alma confirma que sim, mencionando que isso dobra sua velocidade e que ela pode até empilhá-la para quadruplicar. Noel pressiona mais, perguntando se ela conseguiu usar a Acel perfeitamente desde o início. Alma admite que levou tempo e treinamento para seu corpo lidar com a habilidade, então Noel diz que é exatamente o mesmo com buffs. Ela precisará de tempo para se ajustar às novas habilidades que o aumento proporciona, e sua compatibilidade com os aumentos dele determinará quão eficazes serão suas estratégias futuras. Ele menciona que levou metade de um mês para seu grupo anterior se acostumar com os aumentos dele, e Alma finalmente entendeu o ponto dele. Noel então pergunta a ela quantos coelhos assassinos estão por perto, e Alma, sem hesitar, diz que há 13 dentro de um raio de 200 metros. Noel então inicia o teste dando buffs em Alma com voz de batalha e tático. Ele explica que, enquanto ela seguir suas ordens, suas habilidades serão aprimoradas. Alma imediatamente sente uma energia estranha surgindo dentro dela, então Noel a instrui a maximizar sua habilidade de aceleração, dizendo que agora ela pode aumentar sua velocidade em 6 vezes. E então ele lhe diz que o desafio é capturar um único coelho assassino em menos de 10 segundos. Então, sem perder tempo, o teste começa e Alma corre pela floresta, não só pegando um coelho, mas vários. Quando ela os entrega, Noel fica surpreso ao descobrir que ela capturou todos os 13 coelhos da área em apenas 8 segundos e 6 décimos. Ele fica impressionado com a rapidez com que ela se adaptou aos buffs dele e conclui que não há necessidade de mais treinamento. E com um sorriso, ele diz a ela que estão prontos para sua primeira missão como grupo. Noel então revela que uma pequena cidade chamada Minx, que eles recentemente limparam de monstros, enviou um pedido para lidar com um grupo de ladrões que está aterrorizando os moradores. A cena então corta para os dois em uma carruagem, e Alma, experimentando uma viagem de carruagem pela primeira vez, aproveita o momento. Mas Noel a avisa que sua empolgação não durará muito, pois no final da viagem, sua bunda ficará como uma pedra. Enquanto viajam, Noel preenche o tempo explicando os tipos de trabalhos que os Seekers geralmente fazem. Além de lutar contra bestas nascidas dos abismos, os Seekers também caçam criminosos, monstros e tesouros. Há também caçadas míticas onde os Seekers exploram territórios inexplorados. O problema dos bandidos que eles estão prestes a enfrentar geralmente é da responsabilidade do senhor, mas às vezes os senhores são lentos para agir, então as pessoas recorrem aos Seekers por ajuda. Alma não gosta do som disso, e Noel admite que não serão muito bem pagos, já que seu cliente é apenas uma aldeia agrícola. Mas ainda assim, ele acha que será um bom teste para o grupo deles. Então Alma está animada para a sua primeira missão, e isso lembra Noel de seu antigo grupo, despertando memórias do passado. A cena então muda para Noel e Alma parando em uma cidade chamada Eudora para passar a noite. Como previsto, Alma reclama que seu traseiro está duro como uma pedra depois daquela longa viagem de carroça, e Noel, sem nenhuma simpatia, diz a ela que vão pegar outra carroça para Minx amanhã. Eles começam a procurar uma hospedaria, mas todos os lugares que verificam estão lotados. Depois de uma busca frustrante, eles finalmente conseguem encontrar um com um único quarto. Noel fica aliviado e diz a Alma para ficar com a cama enquanto ele vai dormir no chão. Alma, sempre descontraída, diz que não se importa se ele dormir com ela, já que o considera como um irmão mais novo. Noel, corando intensamente, recusa, e ao ver sua reação, Alma o provoca, achando fofo. Isso só o irrita mais, então ele sai pisando forte para tomar banho. Mais tarde, enquanto Alma se espreguiça, Noel sai do banho meio nu. Alma fica surpresa com seus músculos bem definidos, pensando que ele tem um corpo muito bom, mas sempre direta, ela acha uma pena. Não importa quanto ele treine, ele nunca vai estar no mesmo nível dos combatentes da linha de frente. Ela diz a ele que o trabalho duro não pode ofuscar o talento nato, e menciona que se ele fosse um guerreiro como Overdeath, poderia ter sido o Seeker definitivo. Isso irrita Noel profundamente, mas ele respira fundo e pede para ela fechar os olhos. Quando ela faz isso, ele dá um peteleco em sua testa, dizendo para ela cuidar da sua própria vida. Então ele calmamente diz a ela para tomar banho, enquanto ele vai dormir um pouco. Quando Alma vai se banhar, Noel deita-se na cama, pensando que está completamente ciente de que não é naturalmente talentoso.
Ele então se lembra da promessa do avô de que faria de Noel o buscador mais forte, apesar de sua classe. E enquanto adormece, ainda ouve as palavras do avô ecoando em sua mente. No dia seguinte, vemos eles chegarem à aldeia para onde estavam indo, e o chefe os cumprimenta, surpreso ao encontrar apenas 2 deles ali. Noel casualmente informa que os outros deixaram o grupo, e agora restam apenas os 2. Mas é claro, ele tranquiliza o chefe com um sorriso convencido, dizendo que ele deve relaxar, pois eles vão realizar a missão, e o chefe lhe devolve um sorriso hesitante, como se não estivesse totalmente convencido. Eles então se sentam, e a esposa do chefe lhe serve um pouco de chá. Enquanto tomam, Noel percebe a filha do chefe lançando olhares para ele do outro lado da sala, e quando ele nota, ela rapidamente se esconde envergonhada. O chefe então explica que ela está naquela idade difícil, acrescentando que ela estava animada com a visita deles. Noel imagina que ela deve estar desapontada porque o líder charmoso não está presente. Mas mal sabe ele, ela na verdade está de olho no Noel. Noel então muda a conversa, perguntando ao chefe se o bando de ladrões possui cerca de 20 pessoas. O chefe acena com a cabeça e acrescenta que os ladrões recentemente saquearam uma cidade próxima, deixando não apenas bens roubados, mas também um número de vítimas e, pior ainda, raptaram algumas mulheres. Noel então lhe pergunta a localização do esconderijo deles, e o chefe diz que é uma clareira rochosa na floresta oriental. Noel acha que isso é o suficiente para trabalhar, então ele passa para a questão do pagamento. Com a cara séria, ele diz que vão precisar de 200 mil adiantados e mais 300 mil quando o trabalho estiver concluído. O chefe concorda imediatamente e entrega o adiantamento sem pensar 2 vezes. Noel verifica o pagamento e pondera que esperava que o chefe tentasse negociar um pouco. Ele percebe que juntar esse dinheiro deve ter sido difícil para eles, e, enquanto sai, tranquiliza o chefe prometendo voltar quando o trabalho estiver concluído. A cena então muda para Noel e Alma caminhando pela floresta, quando Alma de repente resmunga, dizendo a Noel que o chefe não conseguia tirar os olhos do peito dela o tempo todo. Ela o chama de um pervertido nojento, reclamando de como foi vergonhoso, especialmente na frente da própria filha e esposa dele. Antes que Noel possa responder, a filha do chefe vem correndo atrás deles, perguntando se eles realmente vão acabar com os ladrões. Noel dá a ela um sorriso confiante e a tranquiliza de que vão resolver isso rapidamente. Ela lhe deseja boa sorte, dizendo que estará torcendo por ele, e timidamente pergunta se ele se lembra do libélula de bambu que ela está segurando. Noel acena com a cabeça, recordando que foi ele quem lhe ensinou a fazer aqueles. Ela sorri, dizendo a ele que suas libélulas voam mais alto do que as de qualquer outra criança, mas esta é a que ele lhe deu, e ela a mantém como sua posse mais valiosa desde então. Noel acha isso doce, e ela fica vermelha, dizendo para ele voltar rápido, porque ela e a mãe vão cozinhar algo especial para ele e Alma. Depois que ela sai, Alma levanta uma sobrancelha e faz um sorriso sarcástico, provocando Noel sobre ter a garotinha na palma da mão. Noel fica irritado e manda ela calar a boca, chamando-a de boba peituda, o que claramente ela não aprecia. A cena então muda para eles observando o esconderijo dos ladrões sob a cobertura da noite, e eles rapidamente percebem que há bem mais de 20 ladrões ali. A testa de Noel franze enquanto ele pensa que nenhuma gangue comum de malfeitores reuniria tantos números. Então seus olhos avistam o chefe, um homem que ele reconhece instantaneamente como Gordo a Lâmina. Alma não o conhece, então Noel explica que Gordo tem uma recompensa de 2 milhões pela sua cabeça, e ele mal pode acreditar que esse cara ainda está vivo. Noel então se vira para Alma e diz a ela que Gordo é um bandido de classe B na classe de batedor, então ele pergunta preocupado se ela pode enfrentá-lo. Alma diz confiantemente que sim, mas somente se for 1 contra 1. Noel entende e diz a ela para deixar o resto com ele, mas ela fica surpresa e lembra que o inimigo o verá se ele se aproximar mais, porque ela pode se esconder com sua habilidade, mas ele não. Noel então sorri, diz a ela que já tem um plano, e com isso ele rapidamente o explica. Então, Alma entra furtivamente no acampamento inimigo usando sua habilidade de furtividade. Noel então usa sua habilidade de conexão para se comunicar com Alma, e ela avisa quando está em posição. Então, sem perder um segundo, Noel libera uma habilidade de uivo, atordoando todos os bandidos, exceto o líder deles. Ele então rapidamente ordena a Alma que acabe com Gordo. Assim, Alma, com sua velocidade quíntupla Excel, perfura Gordo na parte inferior das costas com um único golpe fatal. E então o efeito do uivo desaparece, então Noel diz a ela para manter os inimigos restantes ocupados até que ele possa chegar lá. E Alma felizmente começa a trabalhar, cortando os bandidos um por um com um sorriso assustador. Então Noel não pode deixar de notar que ela está começando a gostar um pouco demais do banho de sangue, e ele percebe com preocupação que ela pode ser um problema no futuro. Quando ele finalmente chega à cena, ele avisa a Alma, e então joga uma granada de luz, cegando os inimigos. Enquanto eles estão atordoados, Noel dispara suas balas de fogo, queimando-os enquanto estão paralisados. A cena então salta para eles de volta na casa do chefe, e o chefe, olhando nervosamente para a bolsa na mão de Noel, pergunta o que aconteceu com os ladrões. Noel casualmente coloca de pé a cabeça decepada do chefe deles, Gordo, e então exige o restante do pagamento. O chefe, aliviado mas um pouco abalado, o convida para ficar para o jantar antes de sair. Enquanto eles comem, o chefe menciona que sua filha foi avaliada como espadachim, e então ela timidamente admite que quer se tornar uma buscadora como Noel, mas não tem certeza se consegue. Noel diz a ela que qualquer um pode, mas então ele explica que ela só precisa se registrar com o governo para se tornar uma buscadora, e depois se matricular em uma escola de treinamento em Atrai. A escola é gratuita, mas ela precisará cobrir suas despesas de vida, então ele a aconselha a começar a economizar agora.
Ele também sugere que ela poderia ganhar alguma experiência como uma assistente, explicando que assistentes basicamente fazem tarefas para os Seekers. Não é um caminho comum, mas ela pelo menos veria como os profissionais lidam com as coisas. A garota então pergunta animadamente a Noelle se pode se juntar ao Blue Beyond quando se tornar uma Seeker forte. Noelle promete a ela que se realmente se tornar forte, e se ele ainda for o tipo de Seeker que ela admira até lá, ele a deixará se juntar. Ela fica toda animada, praticamente radiante, enquanto o chefe da aldeia e sua esposa trazem vinho. O chefe orgulhosamente diz para aproveitarem, mencionando que custou 100 mil e que ele tem guardado para uma ocasião especial. Noelle então dá uma cheirada no vinho e percebe imediatamente que é de primeira linha, ou pelo menos parece ser, mas ele insiste humildemente que é apenas um convidado e não pode dar o primeiro gole, então sugere que o chefe deveria ser o primeiro a provar. O chefe gagueja, tentando recuar, alegando que não bebe. Noelle levanta uma sobrancelha, intrigado com o fato de que o sujeito gastaria 100 mil no vinho quando ele nem sequer bebe. Então Noelle solta a bomba, dizendo ao chefe para ir em frente e tomar um gole do seu vinho envenenado. O chefe congela e rapidamente insiste que não envenenou nada, jurando que não tem motivo para isso. Mas Noelle sorri e diz a ele que poderia simplesmente pegar seu dinheiro e equipamento quando estivessem mortos e nem precisaria pagá-los. O chefe então pergunta nervosamente se Noelle tem algum motivo real para essa acusação absurda, mas Noelle, frio como sempre, dá a ele 3. Primeiro, ele aponta que um cara que mente sobre o número de ladrões só para economizar na recompensa não abriria um vinho de 100 mil. Em segundo lugar, só pelo cheiro, Noelle pode dizer que é apenas uma bebida barata, já começando a estragar, o que significa que foi aberta há algum tempo. E em terceiro lugar, a sede de sangue do chefe tem sido óbvia desde que ele trouxe a garrafa. Alma então intervém, dizendo que eles não vão cair na sua atuação ruim, e lembrar ao chefe que batedores como ela têm intolerância a venenos, então não teria funcionado nela de qualquer maneira. Mas o chefe insiste desesperadamente que eles não têm provas, então Noelle se inclina para ele com um olhar assustador e diz para ele beber o maldito vinho. O chefe entra em pânico, joga o vinho de lado e grita, mandando Noelle calar a boca, dizendo que não precisa ouvi-lo. Noelle então usa sua habilidade de confessar no chefe, e sob seu poder, o chefe admite que envenenou o vinho, e vemos que sua filha está lá, horrorizada com isso. Então, sem pensar duas vezes, Noelle implacavelmente arranca um dos olhos do chefe bem na frente dela, dizendo friamente que ele está apenas começando. Ele avisa ao chefe que o próximo é o outro olho, seguido pelo resto de suas partes do corpo. O chefe, em pânico e em agonia, implora por perdão, oferecendo pagar os 300 mil que ainda deve. Mas Noelle diz categoricamente que isso não é suficiente, afinal o homem acabou de tentar matá-lo, e por causa disso, ele exige cada última moeda da casa. O chefe, tremendo, explica que não pode, ele tem dívidas a pagar, Noelle não se importa e avança para o próximo olho, mas nesse momento, a filha do chefe corre para dentro da casa. O chefe então diz desesperadamente que pegou dinheiro emprestado da família Gambino, um grupo mafioso, e que se ele não pagar, eles vão matá-lo. Mas Noelle diz impassivelmente que não dá a mínima, e está prestes a começar a tortura quando a filha volta correndo com todas as moedas da casa, um total de 820 mil, e implora em lágrimas a Noelle para poupar a vida do pai dela. O chefe, desesperadamente, diz a ela para não entregar o dinheiro, alertando que os Gambinos os matarão se não conseguirem pagar, mas sua filha o ignora e entrega tudo a Noelle. Noelle pega o dinheiro e sai sem olhar para trás, mas enquanto se afasta, a garota grita dizendo com o coração partido que agora odeia os buscadores. Na floresta, Alma olha para Noelle e pergunta se ele está bem. Ele diz que está, mas Alma não se convence e insiste, perguntando se ele está mesmo bem após magoar uma garota que uma vez o admirou, e então diz que deve ter doído. Mas Noelle simplesmente responde que não tem medo de decepcionar as pessoas. Alma então brinca, dizendo que ele pode sempre contar com a irmãzinha quando as coisas ficam difíceis, mas Noelle claramente não está interessado nessa ideia. Eles então avistam uma aeronave voando à distância, e Noelle rapidamente a identifica como pertencente ao clã Gold Dinner de Regalia 3 estrelas. Alma então pergunta curiosamente o que significa Regalia, então Noelle explica que isso significa um clã oficialmente reconhecido pelo Império. Existem 7 clãs de Regalia, mas eles não estão em pé de igualdade. Seu rank depende de sua força e conquistas. Na base estão 4 regalias de 3 estrelas. Acima deles,